Olá pessoal, estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e estou aqui para falar desta vez sobre multiplicação. Vocês sabem o que é um algoritmo? Um algoritmo é um passo a passo. Esse nome algoritmo é usado na matemática quando a gente usa um passo a passo para resolver, por exemplo, uma conta, uma operação. Nós vamos falar hoje, começar a falar sobre o algoritmo da multiplicação. Nós já vimos a multiplicação na forma de tabuada e a gente até já memorizou alguns resultados. Agora nós vamos criar um algoritmo para fazer multiplicações um pouco de envolvendo números maiores, porque a gente não vai conseguir memorizar os resultados de todas as multiplicações, mas a gente pode usar um passo a passo que vai nos ajudar a encontrar os resultados, tá? Vejam aqui que nós temos como exemplo a multiplicação 17 vezes 8. O número 17, ele tem uma dezena e 7 unidades. E nós vamos multiplicar pelo 8. Eu posso pegar o número 17 e escrever de uma forma diferente. Em vez de escrever 17, eu vou escrever 10 mais 7. O que eu estou fazendo? Eu estou separando as dezenas das unidades. Então, 10 mais 7 vezes 8. Agora, para fazer a multiplicação, eu vou primeiro multiplicar só as unidades. 8 vezes 7 unidades. 8 vezes 7 unidades, vocês podem procurar na tabuada do 8, é igual a 56. 56 são 5 dezenas e 6 unidades. Eu vou escrever aqui o número 56. Em seguida, eu posso multiplicar daí as dezenas do número 17. Como tem uma dezena, são 10. Então, 8 vezes 10 é igual a 80. Eu vou somar esses 80 com os 56 que eu já tinha conseguido. Então, 56 mais 80. Somando os dois resultados, eu encontro o número 136. Isso significa que o resultado da multiplicação 17 vezes 8 é 136. Se você pegasse o número 8 e somasse 17 vezes, ia ver que realmente a resposta é 136. Será que nós somos capazes de resolver mais algumas multiplicações usando o algoritmo, esse algoritmo da multiplicação? Vamos ver. Aqui eu tenho mais duas multiplicações. O 19 vezes 7 e o 18 vezes 6. Nos dois casos, eu também escrevi os números que têm mais do que 9 unidades como uma soma de dezenas e unidades. Então, o 19 foi escrito 10 mais 9 vezes 7. Como que eu resolvo, então, essa multiplicação? Primeiro, eu vou começar multiplicando as unidades. 7 vezes 9 unidades. 7 vezes 9, quanto que é? 56. 63. Desculpe. 63. Sete vezes 9, 63. Agora eu vou multiplicar o 7 pelas dezenas, ou 7 vezes 10, que dá 70. E vou somar com os 63. Somando os dois resultados, eu tenho 3 unidades mais 0, 3 e 6 mais 7, 13. Então, o resultado da multiplicação de 19 vezes 7 é 133. E o 18 vezes 6? Também eu vou fazer a operação separando o 18 em 10 mais 8. Eu começo multiplicando
6 vezes 8 unidades. Quanto que é 6 vezes 8 unidades? 48. Em seguida, eu vou multiplicar 6 vezes uma dezena, ou 6 vezes 10, que é igual a 60. Somando os dois resultados, 8 unidades mais 8 unidades mais 0 unidades é 8, e 4 dezenas mais 6 dezenas são 10 dezenas, que é 100. Assim, o resultado dessa operação é 108. Portanto, uma das maneiras da gente fazer as operações aí de multiplicação, um dos algoritmos pode ser feito dessa maneira, separando dezenas e unidades. Vamos resolver mais algumas? Aqui eu tenho 15 vezes 7, então eu vou fazer daquela maneira que eu falei. Eu vou separar o 15 em 10 mais 5, e eu vou multiplicar isso por 7, tá? 7 vezes 5 é 35. Isso quando eu multiplico as unidades. Depois eu vou multiplicar as dezenas. 7 vezes 10, 70. Agora eu faço a soma. Somando primeiro as unidades. 5 mais 0 é 5. E depois eu somo as dezenas. 3 mais 7 é 10. 10 dezenas é 100. Assim, o resultado dessa multiplicação, 15 vezes 7, é 105. E 23 vezes 6? Vejam que agora eu vou separar, são 2 dezenas, que é igual a 20, mais 3 unidades. Então, o 23 eu vou escrever como 20 vezes 3. E vou multiplicar isso por 6. Começando pelas unidades, 6 vezes 3 é igual a 18. E na hora de multiplicar as dezenas, eu vou fazer 6 vezes 20. 6 vezes 20 é 120. Então, na hora de escrever, eu preciso prestar atenção de colocar centenas, dezenas e unidades nas suas ordens corretamente, para eu não errar na hora de somar. Agora eu posso somar os dois resultados. 8 unidades mais 0 unidades é 8. Uma dezena mais 2 dezenas é 3. E uma centena mais nada que tem ali é 1. Assim, o resultado dessa operação, 23 vezes 6... 23 vezes 6 é igual a 138. Vocês viram, portanto, que uma das maneiras de fazer multiplicações que envolvem números maiores é decompondo um dos números ou até os dois números que se aparecer para facilitar a nossa operação, e com isso nós usamos os resultados que a gente conhece, que são os resultados das tabuadas. Nessa aula, então, nós vimos como usar um algoritmo para fazer a multiplicação. Esse algoritmo faz a separação, a decomposição dos números, e nós multiplicamos assim por partes, no final somando os resultados, sempre respeitando as ordens dos números, para obter o resultado da multiplicação. Vocês sabiam que a operação de multiplicação ajuda a gente a resolver alguns problemas? Vocês já devem ter visto situações em que a gente precisa resolver, descobrir, tomar uma decisão e antes precisa fazer uma conta. Às vezes essa conta é a multiplicação. Mas como que a gente resolve um problema de multiplicação? Você tem que ler o enunciado do problema, descobrir qual é a pergunta que você tem que responder
e procurar no enunciado os dados que vão ajudar você a resolver esse problema. Vamos lá ver isso? Vejam aqui. Vamos relembrar como são escritos os problemas matemáticos. Em geral, eles têm duas partes importantes, tá? Vamos ver se a gente reconhece essas partes. Olhem esse problema. Em um pacote, há 5 balas. Quantas balas há em 6 pacotes iguais a esse? Quais são as duas partes desse problema? Em um lado, vem os dados do problema, que é, em um pacote, há 5 balas. No outro lado, tem a pergunta do problema. Quantas balas há em 6 pacotes iguais a esse? Então, a gente olhando os dados e a pergunta, a gente já tem condição de resolver o problema. Vamos ver como resolver esse aqui? Nós temos 5 pacotes vezes 6 balas por pacote, que é igual a 30. Para resolver esse problema, eu identifico que 6 pacotes eu tenho 5 balas no primeiro, mais 5 balas no segundo, mais 5 no terceiro, 5 no quarto, 5 no quinto e 5 no sexto pacote. Eu somo as balas dos 6 pacotes e eu tenho o resultado. Mas a gente já sabe que uma soma em que a gente está somando o mesmo valor várias vezes é uma multiplicação. Então, eu posso resolver fazendo 5 vezes 6, que é 30, tá? E que tal a gente aproveitar essa ideia para criar os nossos próprios problemas? A gente imaginar situações que a gente possa resolver usando a multiplicação. Vamos ver aqui, ó, por exemplo. Os problemas abaixo estão apenas iniciados. Lembram que tinha duas partes? Aqui a gente só tem uma pequena parte. Finalize e resolva cada um deles. Então vejam o primeiro problema. Em uma caixa de frutas há 25 frutas. Como que eu posso transformar esse enunciado em um problema que eu consiga resolver usando uma multiplicação? Lembra do que eu falei no problema seguinte? Quando a gente soma quantidades iguais, a gente pode substituir por uma multiplicação? E a gente tem aqui, em uma caixa de frutas há 25 frutas. Como que a gente pode criar um problema com esses dados? Então, vamos fazer aqui uma caixa, 25 frutas. E se eu quisesse saber quanto tem em 2 caixas, ou 3 caixas, ou mais caixas? A gente pode criar um problema aqui, escolhendo um número de caixas que a gente quer saber quantas frutas tem no total. Eu vou colocar 3 caixas. Então, com o enunciado do problema, tá? Que é, em uma caixa há 25 frutas, eu ponho ponto e posso fazer a segunda parte, que é a pergunta do problema. Quantas frutas há em 3 caixas? Então, a minha pergunta pode ser essa. Quantas frutas há em 3 caixas? Essa, então, é a pergunta do problema, a segunda parte que estava faltando. E assim eu criei um problema, tá? Agora, para resolver, eu posso pensar que uma maneira de resolver é 25 mais 25 mais 25. Só que a gente já aprendeu que a gente pode substituir uma soma por uma multiplicação. Então, isso é a mesma coisa que 3 vezes 25. Aí, a gente pode fazer a conta
3 vezes 5 unidades são 15 unidades, eu troco 10 por uma dezena. 3 vezes 2, 6, mais dezenas, mais uma, 7 dezenas. Então, a resposta do problema é resposta em 3 caixas há 75 frutas. E assim a gente criou um problema. Será que você consegue criar outros problemas sabendo que em uma caixa tem 25 frutas? Então você pode experimentar e criar seu próprio problema. Vamos ver mais um exemplo? Aqui está diferente. Em uma caixa de frutas, há 3 fileiras com... Aqui ainda falta dados do problema, tá? Então, imagine uma caixa de frutas, onde as frutas estão arrumadas em fileiras. Só que o enunciado do problema não disse quantas frutas tem em cada fileira. Então, a gente colocando essa informação, a gente já tem mais dados sobre o problema e pode fazer uma pergunta do tipo: quantas frutas há na caixa? Então, vamos criar esse problema. Então, em uma caixa de frutas, há 3 fileiras. 3 fileiras com. Eu vou completar esse problema, então. Eu vou dizer que cada fileira tem 4 frutas. Quatro frutas em cada uma, em cada fileira. Será que o enunciado do meu problema está pronto? Não, porque não tem uma pergunta. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Quantas frutas há na caixa? Pronto, agora nós temos a parte dos dados, que é 3 fileiras com 4 frutas, e temos a parte da pergunta. Agora a gente pode resolver. 3 fileiras com 4 frutas é 4 mais 4 mais 4. Eu nem vou escrever a adição porque eu sei que posso substituir por uma multiplicação. 3 vezes 4 é 12. Então, a resposta do problema é: há 12 frutas na caixa. Interessante isso, a gente pegar e criar um problema com alguns dados que a gente tem, mas os outros somos nós que damos. Agora aqui no exercício 2, crie um problema relacionado à figura a seguir. Para resolvê-lo será preciso usar uma multiplicação. Depois de montar, compartilhe-o com um colega para que ele resolva em seu caderno. Então, eu vou dar algumas ideias de como a gente pode criar um problema com essa figura. A figura é essa aqui. Então, como que eu posso criar um problema aqui? Por exemplo, uma possibilidade é: nós temos um cinema, nós temos 4 fileiras e em cada fileira nós temos 10 poltronas. Então, o primeiro problema, a pergunta seria: quantas poltronas há
no cinema. Opa. Que outro problema de multiplicação que eu poderia fazer? Por exemplo, as pessoas que estão no cinema, cada uma pagou R$10 pelo ingresso. Então, eu conto quantas pessoas tem no cinema e quanto foi arrecadado. Arrecadado quer dizer quanto que o dono do cinema recebeu das pessoas que estão ali. Nessa seção. Qual outro problema de multiplicação que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer um problema calculando, por exemplo, ainda sabendo que cada ingresso custa R$10, quanto que o dono deixou de receber por causa das poltronas que estão vazias. E vocês podem pensar outras possibilidades de problemas olhando essa figura. Então, você pode escrever o enunciado, indicando quais são os dados. Se o dado está na figura, você pode dizer, conte na figura quantas pessoas, conte na figura quantas poltronas, tá? Ou você pode colocar o enunciado do problema sem citar a imagem. Você pode pôr os dados e depois não esqueça de colocar a pergunta que você quer fazer com esse problema. Então, é assim que a gente cria o enunciado de um problema. Vamos resolver mais um problema. Márcia vai contornar figuras geométricas com pedaços de barbante do mesmo tamanho. Ela precisa de 5 pedaços de barbante com 8 centímetros cada. Qual é o comprimento do barbante que ela deve comprar? Então, aqui de novo nós temos um problema de adição de partes iguais, 5 pedaços com 8 cada. Para saber o comprimento, a gente soma 8 mais 8 mais 8 mais 8, 5 vezes. Então, para resolver esse problema, nós vamos fazer 5 vezes 8, tá? E o problema da Ângela Ângela usa fita para amarrar as embalagens de doces que ela faz para vender. Cada pedaço de fita utilizado mede 20 centímetros. Vocês vejam que até aqui nós temos os dados do problema. Aí vem, quantos centímetros de fita ela deve comprar para ter 5 pedaços de fita com 20 centímetros cada? A pergunta é essa. 5 pedaços com 20 cada é 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, 5 vezes. 5 vezes 20 é a conta que a gente tem que fazer para resolver esse problema. Então, hoje nós vimos quais são as informações importantes que tem que ter no enunciado de um problema, as duas partes, que são os dados e a pergunta. A gente criou alguns problemas usando essa regra de que ter os dados e a pergunta e viu outros problemas que também funcionam do mesmo jeito. Até a próxima aula.